Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. O programa Luz da Vida continua a sua longa, demorada aventura de interpretar os salmos na nossa vida. O Salmo 4, terminamos de comentar o versículo 7 dele no programa anterior. Temos ainda pela frente dois versículos, o versículo 8º e o versículo 9º. E já vamos para o versículo 8º, somente recordando que esse salmo foi redigido pelo próprio rei Davi. Aparece no versículo 1º, ao mestre de canto com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Então, com a palavra, já caminhamos para o encerramento desse salmo, versículo 8, o rei Davi. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. É muito significativo que no versículo anterior se fale de felicidade. Mas num contexto, digamos assim, polêmico, porque o texto diz, versículo 7, dizem muitos: quem nos dará a felicidade? A resposta, ela é dada. De certa forma, já no versículo 7, fazei, Senhor, brilhar a luz da vossa face sobre nós, Senhor. Agora, a resposta se torna mais explícita. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o vinho e o trigo. Aliás, esse versículo interessa particularmente a todos nós, mas sobretudo a quem não vem experimentando alegria. É nos momentos de tristeza, quando somos desmotivados a manter um semblante sereno, um coração em paz, a traduzir alegria para as pessoas nos nossos gestos, na forma como nós andamos, como nos vestimos, as nossas palavras, que a gente necessita realmente se ater a essa afirmação. Pusestes muita alegria. E reparem aqui a comparação tirada do mundo agrícola, utilizada pelo rei Davi, que na verdade era um pastor, antes de ser ungido, que na verdade filho de Jessé, que ele era, estava no campo quando o profeta vai ao encontro dele, mas vai à casa de Jessé, vê todos os irmãos dele, mas Deus diz, não é nenhum desses que eu escolhi. Todos os teus filhos estão aqui? Não, tem um que está no campo. Manda chamá-lo. É Davi. Davi, portanto, tinha um profundo conhecimento do mundo do campo. Quando ele diz, pusestes alegria, mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho, são plantas muito comuns da Terra Santa no tempo de Davi, e são plantações que, na verdade, contribuíam para a subsistência das pessoas simples de Israel. Quem vivia no campo plantava trigo. Quem vivia no campo quase sempre tinha videira, tinha uma plantação de uva, de onde se tira tanta coisa boa, dentre elas tortas, doces, bolos e a bebida mais famosa de Israel, que é o vinho. Trigo, abundância da plantação. Quer felicidade maior para um agricultor que durante tantos meses semeou, adubou, cuidou, desbastou, etc. E agora vai para a roça, vai para a sua terra com os seus familiares, seus servos. Vamos colher o trigo. E a colheita é abundante. Felicidade. Pois bem, pusestes em meu coração mais alegria. O Deus que coloca alegria no nosso coração. O Salmo 42 diz, subirei ao altar de Deus, o Deus que alegra a minha juventude.
o Deus que alegra a idade mais pujante da minha vida. Com a palavra, São João Crisóstomo explicando esse versículo, que é um ato de fé daquele que tem certeza de que a razão da sua existência está no Deus que lhe infunde alegria. Deus mesmo é sua alegria. Deus mesmo e somente Ele é a razão da sua alegria. Não disse simplesmente, pusestes mais alegria, mas acrescentou, em meu coração. Precisando assim que a alegria não está nas coisas externas, não no ouro ou na prata, não nas roupas ou nas mesas suntuosas, não na grandeza da imponência ou na extensão da casa. Esse tipo de alegria não é do coração, mas dos olhos. Muitos avaliam a vida segundo essas posses. Eles levam dentro de suas almas uma sensação de desconforto causada pela multidão de preocupações e por intermináveis apreensões. Se as realidades presentes te dão alegria e tu, mediante elas, reconheces a providência de Deus, obtens ensinamentos maiores e mais profundos, pelo fato que eles são melhores, mais estáveis e permanentes. Se creres que a providência de Deus assume a forma da tua riqueza e da tua prosperidade, muito mais forte deve ser a tua convicção de obter no céu riquezas maiores. Todavia, se tu te perguntasses por que essas coisas sejam fruto da esperança e ainda não se realizaram, responder-te-ia que nós, crentes, consideramos o que é objeto da nossa esperança como coisas mais óbvias que as coisas óbvias em si. Nisso consiste a certeza da fé. E se tu me perguntasses por que não recebemos recompensas aqui e agora, deveria responder-te que o presente é o tempo das aflições e das preocupações, enquanto o futuro é o tempo da coroa e dos louros. Isto é efeito da providência de Deus. De um lado, as dificuldades e os desprazeres nesta breve e sofrida vida. Do outro, as coroas e os prêmios por toda a eternidade na existência futura. É uma visão, é uma perspectiva completamente diferente daqueles que não creem em Deus. É impressionante como aqueles que não têm o Senhor como sentido de sua vida, possuindo, não importa a quantidade, sempre estão a reclamar, sempre tem algo a dizer, ai, que sofrimento, que dor, etc. Eu dou um exemplo, eu diria até certo ponto irônico. Fulano de tal, ele tem uma frota de carros. Não estou falando de um empresário que usa os seus carros para transportar, etc., para o serviço daquela indústria, não. É uma pessoa rica, bem abastada mesmo, que tem uma frota de carros. Na sua garagem tem 8, 10 carros. E aí, ele passa o dia profundamente preocupado porque aquele carro precisa ser levado para o mecânico, aquele outro houve uma pequena batida, oh meu Deus, que preocupação, oh isso, aquilo outro. Preocupado com realidades acidentais, preocupação de gente rica. Em nenhum momento ele para pensar que aquele pobrezinho que sobrevive com sua família, com um salário mínimo, tem outras preocupações, sem dúvida alguma, garantir o pão de cada dia, o sustento para si, para sua esposa, para os seus filhos. Sim, essa preocupação para aquele que teme a Deus, certo, temos o Senhor do nosso lado, que nos protege, que nos dá o necessário, e com esse dinheirinho contado, honestamente adquirido, retamente conquistado, não temos fartura, mas temos o nosso lar, temos a simplicidade de nossa casa, tememos a Deus, procuramos viver
segundo a sua palavra, na retidão dos costumes, na fidelidade aos princípios que nortearam a nossa vida, uma felicidade tremenda. Não há luxo, é tudo muito módico, tudo muito modesto, tudo muito limpinho também. Que felicidade para aquela família. Já o outro que não teme a Deus, como é difícil, como é preocupante. Oh, que dor, eu mal consegui dormir porque não consegui vender aquele carro pelos 500 mil reais, porque uma pessoa só ofereceu 400 e eu acho isso barato demais e eu quero me livrar. Oh, que preocupação, etc. Como? Ora, por favor, a providência divina. Senhor, diz o versículo 8, puseste em meu coração mais alegria. Alegria não por ter a fartura, não por ter o excesso, mas por ter Deus. Sim, Ele é quem sabe por que permitiu que eu tivesse esse pouco, mas honestamente, e outros tivessem tanto, e não sei se honestamente ou desonestamente, mas eu temo o meu Senhor. Conformo-me com aquilo que eu tenho, não posso cair em tristeza, eu que tenho tão pouco e alguns que têm tanto. Não, a alegria daquele que teme a Deus, malgrado a pouca quantidade de recursos, de bens materiais, mas ele tem o Senhor. Penso que o versículo 8 foi mais ou menos explicado por São João Crisóstomo e creio que ele é muito atual para todos nós. Meu Deus me dá tanta alegria, não tanto pelos bens que Ele me dá, e são muitos os que Ele me dá, mas sobretudo por Ele. Ele não me falta, Ele me basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. E é com essa pequena oração de Santa Teresa de Ávila que eu termino esse primeiro bloco, remetendo você para o Senhor, a causa da sua alegria. No segundo bloco, comentaremos o último versículo desse salmo e concluiremos esse salmo redigido por Davi, a oração da noite. Não saia daí. Até logo mais. Daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, dedicando-se a ler e comentar com os padres da Igreja os versículos do Salmo 4. Já comentamos versículo por versículo, depois de uma longa introdução de vários meses ao tema dos salmos, os salmos na nossa vida. Já comentamos o Salmo 1, versículo por versículo, da mesma forma o Salmo 2 e o Salmo 3. O Salmo de número 4, já comentamos todos os versículos, até o primeiro bloco desse nosso encontro. Agora resta qual versículo? O último. E com ele, com esse bloco, nós terminamos o comentário do Salmo de número 4. Vamos então ao último versículo do Salmo 4. Que é o versículo 9. Quem redigiu esse salmo? Já sabemos, o rei Davi. E vejam como ele encerra com, aspas, chave de ouro, esse salmo belíssimo, com a palavra Davi, o rei. Apenas me deito, logo em paz adormeço, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Se existe um momento existencial das 24 horas do nosso dia que nós costumamos desfrutar já descansados, para muitos depois de um banho, no aconchego do seu lar, oxalá com as pessoas amadas e queridas ali próximas, ou até sozinhos, por algum motivo, é pensar no dia que passou. É dizer, Senhor, venci mais uma etapa. Agora vou reclinar a minha cabeça. Quando você não teve nada de bom ao longo do dia,
quando você não fez nada de meritório, de útil, eu me pergunto se esse raciocínio, se essa forma de pensar, se essa reflexão, se essa oração, como queira chamar, tem sentido. Ou seja, eu te apresento no dia de hoje o quê? Nada, porque não fiz nada, ou porque pequei, porque disse futilidades, enfim. O que é de produtivo, de construtivo, de edificante, de contributo para a minha santificação e a santificação dos outros, quando eu olho para o dia que eu vivi e não vejo nada de útil. É, de fato, completamente sem sentido que uma pessoa que, tendo passado aquele dia na completa inutilidade, ou pior ainda, na iniquidade, possa se identificar com essa frase com a qual se encerra o Salmo de número 4. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Primeiro, convém lembrar que a paz, que não é completa no Antigo Testamento, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, quem diz é Jesus. Para o cristão, essa paz, adormeço em paz, significa adormeço em vós. Isto é, estou em paz convosco, estou em amizade convosco, não vos ofendi ao longo do meu dia com pensamentos graves, com palavras graves, com atitudes graves, com omissões graves. É, de certa forma, uma sutil, educada, mas também bem grave e até certo ponto muitíssimo séria, forma de a palavra de Deus nos interpelar. Tu passaste o dia todo fazendo atividades. É hora de tu te colocares sozinho diante de Deus, de tu refletires sobre ti, sobre tudo aquilo que tu disseste ou fizeste ou deixaste de fazer ao longo do dia, diante do teu Senhor. Para que tu respondas, estou em paz contigo? Ou, na verdade, com aquela conduta, com aquele comportamento, eu litiguei contigo, eu briguei contigo, eu contraí inimizade contigo. Por isso que a igreja sabiamente recomenda que no final do dia, ordinariamente à noite, nós façamos um exame de consciência. Classicamente, esse salmo se identifica com o fim do dia. Portanto, à noite, eu apenas me deito, logo adormeço em paz. Ora, que horas normalmente a gente se deita para dormir? Noite. Depois de uma jornada de trabalho na liturgia das horas, que é a oração da igreja, esse é um dos salmos, num dos dias da semana, que nós recitamos nas completas, que é a última parte da oração do dia, ou seja, que nós rezamos pouco antes de reclinarmos a nossa cabeça. Agora vamos à explicação de Santo Agostinho a esse versículo. Que interpretação ele dá? Deixando de lado tantos homens dissipados devido à ambição dos bens temporais que perguntam quem nos fará ver a felicidade? Felicidade esta que não há de ser procurada exteriormente com os olhos, e sim no íntimo do coração simples, o fiel exultante profere: apenas me deito, logo adormeço em paz. Destes espera-se, com razão, afastamento espiritual completo das coisas passageiras e esquecimento das misérias deste mundo, significadas de maneira conveniente e profética com os termos adormecer e repouso, lá onde a paz suprema não é interrompida por tumulto algum. Tal meta não se alcança nesta vida, mas na outra. As misérias do mundo, as coisas passageiras, realidades das quais espera-se que o cristão, paciente, firme e constantemente procure se afastar. Ora,
quem está firmemente alicerçado nesse propósito pode dizer, do íntimo do coração, eu apenas me deito, durmo em paz. Ou seja, eu estou firmemente convencido de que a figura desse mundo passa. Eu cada vez mais tenho convicção de que as misérias desse mundo não me realizam. E procuro afastar-me de tudo aquilo e de todos aqueles que, no mundo, são para mim ocasião de pecado. Esse pode dizer, se se trata de um propósito firme e irreformável, constante, perseverante, ele pode dizer do íntimo de sua alma, apenas me deito, logo adormeço em paz, porque o meu repouso, quem me dá a segurança, somente é o Senhor. Próxima interpretação, Eusébio de Cesareia, e com ele nós terminamos o Salmo de número 4. Eusébio de Cesareia não foi santo. Cesareia Marítima, uma cidade litorânea da Terra Santa, lá onde morou o centurião Cornélio, uma importante cidade hoje de Israel. Eusébio nasceu no ano 265 e morreu no ano 339, portanto, um padre da Igreja dos séculos III e IV. É um comentário pequeno, mas também muito útil para mim, para a senhora e para o senhor. Eusébio de Cesareia. Aprendi do Salvador e de suas promessas que, se em grande parte da vida presente não me faltam tristezas, tribulações, tentações e dificuldades, chegará, porém, o momento em que me desprenderei do corpo e repousarei em paz. São Paulo diz na carta aos Romanos que a criação geme dores de parto, aguardando a sua gloriosa manifestação. E os sofrimentos da vida presente não têm nem comparação com a glória que nos aguarda. Romanos capítulos 7 e 8. Recomendo depois essa leitura. São Paulo, por sua vez, na 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Na vida terrena, tribulações, preocupações, aperreios, dores. Terminamos de enfrentar um problema, surge outro. Enfrentamos esse outro quando a coisa está dissipada, estoura uma outra dificuldade. É de natureza financeira, é problema conjugal, é problema de saúde. São as tragédias da vida. Viveremos até ao fim de nossa vida, digamos, conturbados nessa tempestade de realidades que integram a nossa aventura aqui na Terra, mas sempre com os nossos olhos na eternidade. Com os nossos olhos fixos, essas realidades têm um dia marcado. Elas não são perpétuas, elas não são eternas. E malgrado todos esses momentos tormentosos, toda essa porfia, toda essa tempestade, o Senhor vai nos consolando, vai fortalecendo a nossa alma, vai nos dando momentos de alegria, vai nos estimulando pela esperança que não decepciona, pela fé sem a qual é impossível agradar a Deus, pela caridade também, que é um dos grandes perfumes, um dos maiores lenitivos para todas as perturbações desta vida, que também é ocasião para o Senhor nos conceder tantas dádivas, tantas glórias, tantas vitórias, tantos triunfos, tantos momentos de felicidade, tanto sorriso, mas enquanto peregrinamos nesta vida, estaremos sujeitos até ao fim a essas realidades. Malgrado tudo isso, eu deito, descanso em paz, porque sei que o meu repouso é Deus quem me dá agora descansando. Me dá também o repouso no espírito acordado, quando nas dificuldades não me destempero, não chamo aquilo que não devia chamar, não faço aquilo que não posso fazer, não devo fazer, porque é contrário à minha fé, e com a resignação, e com a confiança, e com a consolação que vem de Deus,
eu vou enfrentando todos os problemas e obstáculos da minha vida até ao derradeiro instante da minha caminhada. Terminamos de comentar o Salmo 4. Espero que você tenha gostado. Assista aos vídeos anteriores. Esse também. Multiplique, espalhe. A partir do próximo encontro, começaremos a ler e interpretar com os padres da igreja o Salmo de número 5. E sabe quantos salmos faltam para nós terminarmos o saltério? Apenas 145. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.